Olá, colegas do DP, tudo bem? Meu nome é Jacob e quero falar com você hoje sobre o porquê a GFIP não bate com o INSS ou até mesmo o FGTS, olhando para o resumo da folha de pagamento. Olha só, primeiramente, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. É com imenso prazer que eu falo com você, iniciante da área de departamento pessoal. Muitas vezes nós nos pegamos aí, quando estamos iniciando, em divergências, né? Não está batendo a folha de pagamento com as guias de recolhimento e aí perdemos até a noite de sono. Você sabia que esse problema provavelmente possa estar ligado às tabelas do INSS, por exemplo, ou até mesmo algum evento da sua folha de pagamento? Você sabia disso? É importante frisar que um grande problema é gerado com isso, pois se não olharmos, se não verificarmos, se não conferirmos com a folha de pagamento, a GFIP, e enviar essas informações, pode aí gerar um grande problema para a empresa. Possivelmente, possíveis débitos, né, que não deveriam existir, ou ainda você recolher a mais do que deveria. E quando isso acontece, o governo não te avisa, né? O governo costuma te avisar quando você recolher a menos do informado. Mas quando você recolhe acima do informado, isso, muitas das vezes, o governo não vai te informar. E como vamos saber? Às vezes por alguma auditoria, alguém revendo os processos, vai lá e descobrir que a guia foi recolhida maior que a folha de pagamento. E aí pode gerar aí transtornos, né, para nós da área de departamento pessoal. Um grande detalhe nisso, que é importante sempre frisar, esse vídeo eu vou mostrar os exemplos práticos, os mais comuns de erros que acontecem quando a sua GFIP não bate. E ainda te dar dicas para que você possa encontrar qual é o motivo do erro e assim em fazer a sua solução. Fique nesse vídeo, pois nós iremos conversar bastante, numa conversa assim, descontraída como agora. Mas não posso deixar de te pedir, se inscreva já no nosso canal, né? Jacob Professor DP, me procure nas redes sociais, não deixe de curtir, aperte o sininho também, para que você possa receber vídeos assim que publicados. E irei sempre, semanalmente, publicar novos vídeos. E preciso da sua ajuda. Olha só, preciso que você comente aqui embaixo quais são os temas que você deseja que eu faça vídeos aí explicando para nós aí, iniciantes da área de DP. Importante destacar que o seu comentário vai ser de suma importância para nós. E também, gostando do vídeo, não deixe de compartilhar, compartilhe com seus amigos, informe sobre o canal, pois esse canal vai vir para mostrar o grande diferencial da sua profissão em relação ao mercado de trabalho. Esse canal vem para te mostrar também que não basta só apertar botão. Esse canal vai vir para te mostrar que não basta só ter prática. Precisamos sim de teoria, pois é na teoria que iremos resolver os problemas que vão ser encontrados na prática, né? E para isso, eu quero começar com vocês falando sobre uma questão muito importante. Quando se fala de GFIP, o que é GFIP, né? GFIP é a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações para a Previdência Social. Então nós estamos vendo aí que já está dentro de uma só guia, temos dois grandes aí elementos, né? Estamos fazendo informações para o Fundo de Garantia e colocando informações também para o INSS. Então, qual é a sua principal função de uma GFIP? Recolher o FGTS, também vai gerar a guia do INSS, né? Então nós vamos ter recolhimento de encargos, isso mesmo. E depois ainda um segundo grande objetivo, que é formalizar, informar aos órgãos competentes, por exemplo, a Previdência Social, as informações tanto da empresa quanto do trabalhador. Quais informações do trabalhador, por exemplo? Informações de tempo de contribuição, valor de contribuição, qual era a atividade desenvolvida, né, através do CBO. Isso daí pode gerar para ele insalubridade, periculosidade e tantas outras informações aí. Então a GFIP veio para corrigir um problema que antigamente, como eram feitas essas informações? Era feita numa guia bem grande, ela se chamava FGTS GRE, era uma guia bem grande. Se vocês começarem a procurar os arquivos, vocês entrarem aí numa empresa que for mais antiga, vocês vão procurar nos arquivos e vão ver umas folhas bem grandes aí com os nomes das pessoas. Muitas das vezes era até datilografado, nome por nome, se colocava as bases, se colocava o valor de recolhimento, e essas guias se gerava um disquete. Um disquete, o nome hoje talvez não conhecido
conhecido por muitos, mas era um disquete que tinha as informações tanto da Previdência quanto do Fundo de Garantia. Então a pessoa ia até o banco recolher essas guias, que num primeiro momento ainda só se recolhia na Caixa Econômica do Brasil, na Caixa Econômica, só na Caixa Econômica. Então se mandavam os boys, né, até a Caixa Econômica com essas grandes fichas e também com um disquetezinho. Nessas grandes fichas ia ter o valor total de recolhimento e o disquetezinho se juntava na guia e ficava no banco, e esse disquete ia para a central da Caixa para colocar nas suas máquinas e receber as informações. Só que quando esse disquete chegava lá, o que acontecia? Você já pensou um disquete, um quadradinho assim, bem fininho, de plástico, meio maleável, de certa forma que parece, vamos colocar como se fosse um disco rígido, que qualquer coisinha já estraga a HD, não é assim? O disquete é a mesma coisa, qualquer batidinha, e apesar de ele ser flexível, qualquer coisinha danificava ele tinha um negocinho que puxava assim, abria e fechava para que ia ser feita a leitura do discozinho que estava lá dentro. E aí aquele disquete se danificava com a própria manipulação, né? Esse vai e vem de pessoas dentro de um banco, colocando dentro de processo, malote, peso e etc. Esse disquete danificava. Às vezes essa linguetinha de vai e vem, onde tampava, protegia aí o discozinho que rodava lá dentro. Ele também protegia não, né? Ele era um encaixe. Esse negocinho de folhetinho, ele se danificava, o que não permitia colocar o disquete nas máquinas para fazer as leituras. E aí, qual era o grande problema que gerava? Pensa só, as informações estão todas no disquete para a Previdência Social e Fundo de Garantia. Só que o disquete se perdeu. Então agora o governo tem um recolhimento em nome de quem? Isso mesmo. Então, e qual é o impacto disso? Lembra, nós estamos num curso, né, de gestão. Nós precisamos pensar nas nossas ações, tem impactos no futuro. E aí, o que gerava no futuro? As pessoas iam se aposentar, por exemplo, e lá não existia informações previdenciárias do que você trabalhou em determinada empresa. Não existia recolhimento. Não era que a empresa não recolheu muitas das vezes. O fato de não ter recolhimento é que eles não tinham alocado os pagamentos da empresa na sua conta. E isso fazia com que não tinha recolhimento. E as pessoas ficavam aí, muitas das vezes, anos para conseguir aposentar. Pois tinha que comprovar aí que tinha trabalhado na empresa, comprovar que tinha sido descontado o INSS. E aí, eu te pergunto, você guarda os olerites que você recebe? Aquela época também não. As pessoas não costumavam guardar. E aí, muitas das vezes, nós vamos ver aí no passado história de pessoas que perderam seu direito de aposentadoria por não conseguir comprovar o recolhimento. Não conseguia, perde seus direitos. Aí vem a GFIP, em programa, parruda, toda bonitona, falando, olha só, agora vai acabar com esses problemas, pois aqui eu vou receber a informação já eletronicamente, através do programa CFIP, e que gera uma guia GFIP, né, que é a guia de recolhimento. Isso é muito importante. E quais são as empresas que são obrigadas a declarar a GFIP? Todas as pessoas jurídicas, todas. Se elas têm movimento com seus trabalhadores, elas entregam mensalmente. Caso ela não tenha movimentação de trabalhador, né? Não tenha trabalhador, ela entrega uma CFIP informando ao nosso querido governo, Previdência Social e Fundo de Garantia, que essa empresa não existe movimentação de trabalhador. Então ela faz uma declaração sem movimento, isso mesmo. E aí, depois, existem doutrinas aí que as pessoas costumam entregar uma vez por ano, entregar no 13º, mas, regra geral, ela só vai fazer uma nova declaração, a empresa que não tem movimento, só vai fazer uma nova declaração quando houver movimento. E aí o governo entende que da primeira declaração sem movimento até um dado momento que vai surgir uma segunda, essa lacuna de tempo, essa empresa não existiu movimentação de trabalhador, isso mesmo. Então agora pensando, sabendo o que é CFIP, que é o programa, sabendo a GFIP, que vai ser a guia de recolhimento com informações para o FGTS, com informações para a Previdência Social, sabendo o contexto, a importância desse programa, nós vamos começar a se deparar com
conferências de uma folha de pagamento. E muitas das vezes vamos perder o sono. Vamos perder o sono porque fizemos a folha de pagamento. Tá linda, tudo bonitinho. Aí gera um arquivo para o Cefip, que importa esse arquivo, e quando valida, nós vamos olhar e vamos verificar que o FGTS não confere com a folha de pagamento, o INSS não confere com a folha de pagamento, e caímos aonde? Cefip não bate. Se você colocar no Google, você vai encontrar vários questionamentos, várias pessoas procurando informações, o que fazer quando a Cefip não bate. Gente, é isso que o nosso departamento pessoal sofre muitas das vezes, né? E as pessoas já chegando à época de cumprimento das obrigações, chegando à época de fazer pagamento de salário, recolhimentos de encargos, e nós aqui preso em uma burocracia de Cefip não bate. E aí as pessoas muitas das vezes pegam e envia a si mesmo e esquece depois de fazer uma retificação, muitas das vezes, né? Mas o grande problema é quando eu envio a si mesmo e deixo pra lá. Eu envio a si mesmo sem conferir. Nas guias as guias que foram informadas não são as mesmas que estão geradas na folha de pagamento, né? Dentro da folha de pagamento vai ter o resumo da folha de pagamento. E no resumo vai ter a informação: valor do INSS a recolher, valor do FGTS a recolher. Isso mesmo. Vai ter, né? O INSS a recolher e o FGTS a pagar. Olha só. Então, pensando dessa maneira, né? Que eu tenho o FGTS a pagar, o INSS a recolher, dentro do resumo, eu olho para o Cefip, eu preciso conferir, eu preciso fazer o cruzamento dessas informações. E, gente, vamos aí encontrar uma solução de bater até no centavo, isso mesmo. Então, existe questões de arredondamento, né? A minha folha de pagamento faz um tipo de arredondamento e o programa Cefip talvez esteja fazendo arredondamento diferente. Precisamos corrigir. Por que isso? 1 centavo de diferença. Gente, 1 centavo de diferença gera problema lá em um outro departamento, chamado Departamento de Contabilidade, onde ele vai apropriar uma conta a pagar do FGTS, por exemplo, de R$100,01, e você gera uma guia de R$100. Significa o quê? Que você está devendo 1 centavo, ou até mesmo menor, né? A guia que você gera na folha de pagamento é 99,99. Isso é o valor a pagar de FGTS. Aí você gera uma guia de R$100. Recolheu 1 centavo a mais, gera um grande problema, gera questionamentos, mas esse vídeo veio para te mostrar o quê? Você vai ser diferente no mercado, você vai ter o seu diferencial e sabe do impacto das suas ações, sabe do impacto das informações que estão sendo geradas, isso mesmo. Então assim, dentro daqui da Cefip, e aí você vai gerar e vai fazer a primeira conferência. Quando você fizer a primeira conferência, eu vou olhar totais, né? Total da GPS a recolher na Cefip. Aqui na folha de pagamento na minha mão esquerda. Total de INSS a recolher na folha de pagamento. No resumo da folha de pagamento. Tem que ser o mesmo valor. Inclusive no centavo. Isso mesmo. A mesma coisa para o FGTS a pagar. Mas olha só, gente. Nosso vídeo de hoje vai ser sobre Cefip não bate. E aí, quando você fizer a primeira conferência, por exemplo, lá no INSS, você fez a conferência dentro do INSS, o que nós temos quando nós falamos que uma empresa é de lucro presumido, ou até mesmo lucro real, né? Mas, regra geral aqui, quando uma empresa é do lucro presumido, dentro do INSS, ela tem o quê? A parte empresa, não é verdade? Ela tem terceiros, ela tem o RAT também, né? Que é o de riscos ambientais. Ela tem 3 elementos lá, mais segurado. Isso mesmo, mais segurado. Isso é uma empresa de lucro presumido. Então vai você já. Nossa, eu do departamento pessoal preciso saber da tributação da empresa? Sim, e não é pouco. Precisa saber bastante coisa, tá bom? Já uma empresa do Simples Nacional, ela vai recolher parte empresa dentro da folha de pagamento? Não. Ela vai recolher terceiros dentro da folha de pagamento? Não. Então o que vai ter lá? Vai ter a parte segurado. Isso mesmo. Vamos pensar então, analisar primeiro uma empresa aí do Simples Nacional, quando se fala que o INSS
não está batendo. Então o meu INSS aqui no meu resumo, vamos pensar aqui no exemplo. No meu resumo, o INSS a recolher, que estamos falando de uma empresa do Simples Nacional, portanto só temos a parte segurado. Isso é muito importante. Precisamos conhecer essas questões, quais são os elementos. Então nós temos a parte segurado. Qual é a parte segurado que tem aqui na folha de pagamento de uma empresa do Simples Nacional? Tratamos como SN, Simples Nacional, R$100. R$100 é o valor do INSS a recolher. Aí eu olho lá no CEFIP. No CEFIP, esse valor a recolher do INSS vai estar R$70. Uma boa diferença. Aí as pessoas começam a se procurar. Puxa, R$70 o CEFIP tá falando que é de recolhimento do INSS. 70 não, vamos aumentar, né? Pro meu exemplo aqui. É R$120, tá bom? Vamos aí fazer R$120. O CEFIP está falando R$120. A folha de pagamento está falando R$100, tá? O CEFIP tá maior. Aí as pessoas, muitas das vezes, nós aí, auxiliar de departamento pessoal, nós vamos começar a procurar, às vezes, a diferença do recolhimento no valor, mas não é o valor. Qual é a diferença? É R$20 de diferença. Não importa qual é o valor em uma diferença quando eu estou fazendo CEFIP não bate. Não importa qual é o valor de diferença. O que importa aqui é a base. Isso mesmo. Qual é a base que está sendo informada? É lá, gente. Então, você já começa com um super diferencial. Alguém te falou, olha, a folha de pagamento é R$100. O CEFIP é R$120. INSS agora, tá? R$120. Aí alguém pergunta, mas qual é a diferença então? Faz aí pra ver a diferença. Não precisa fazer essa conta e fazer a diferença. Não precisa. Porque se existe diferença, onde eu vou procurar a diferença? Na base. Na remuneração. Olha, isso aí é de grande importância e vai te colocar como diferencial no mercado. Quando você já fazer essa pergunta, vamos procurar na base? Opa, essa pessoa sabe do que tá falando. Aí nós vamos olhar as bases. Lá na folha de pagamento, nós vamos observar que neste mês houve férias. Férias e 13º são grandes aí eventos que geram aí prováveis inconsistências dentro de uma CEFIP, tá bom? Quando é tudo normal, tudo lindo. Mas quando existe rescisão, férias, sobe o olho, presta mais atenção, porque geralmente gera algumas divergências, tá? Fica muito mais provável. E aí nessa folha de pagamento aqui, vai ter férias, que nem eu estou falando. Então tem férias, pagamento, existe 1/3 de férias. 1/3 de férias. E aqui na folha de pagamento, não está cobrando INSS sobre 1/3 de férias, né? Não está. Por que não está? Pois não incide INSS em 1/3 de férias. Ah, é verdade. 1/3 de férias, ele é de natureza indenizatória. Isso mesmo, indenizatória, tá bom? Então não tem INSS. O INSS vai ser sempre sobre remuneração de trabalho. Isso mesmo. Então nós temos aqui 1/3 sobre férias. E aqui na folha de pagamento não está incidindo o INSS. Só que quando eu fui para o CEFIP, incidiu o INSS. Por que incidiu o INSS? Pois eu levei para a CEFIP a remuneração total paga, né? As pessoas costumam levar o total de proventos. Pois o total de proventos, né? Lembra, eu já fiz um vídeo aqui, proventos, desconto. Assiste lá, corre lá agora mesmo e já assista esse vídeo também. Ele levou, mas não é o total de remuneração. O total de remuneração é a base do INSS. A base do INSS é menos 1/3 de férias. Olha só, já procurou, já achou a diferença. Qual é a solução? Entra aqui na CEFIP e corrige a remuneração. Se fosse qualquer outro problema, a minha folha de pagamento está errada. Está incidindo INSS sobre algo que não existe. E o CEFIP identificou ao contrário, tá bom? Então você vai lá na sua folha de pagamento no seu sistema, encontra o evento que não deveria incidir tal encargo e aí você vai corrigir aí sobre as incidências. Porque nós estamos falando de rúbricas, tá bom? Então os eventos têm as suas incidências, nós chamamos de rúbricas. É sempre importante verificar os eventos e as suas incidências, isso mesmo. E aí, além de tudo isso, é importante observar sempre o quê? Tabelas, isso mesmo. Então, todas as vezes que nós vamos iniciar aí, também estamos vendo aí que o CEFIP e a nossa folha de pagamento não está batendo, é importante você sempre observar as tabelas. Por exemplo, a tabela do INSS. Eu vou observar se a tabela
tabela do INSS da minha folha de pagamento está atualizada, isso mesmo, e vou observar se o meu CFIP também está atualizado. Sempre bom lembrar que a tabela do INSS, ela muda anualmente, então todos os anos, no mínimo, você terá que atualizar o seu CFIP. E aí, às vezes, no começo do ano, nós esquecemos, passa desapercebido e a gente não atualiza o CFIP, e aí está com o CFIP desatualizado. A sua folha de pagamento, ela recebe atualização automática, já começa a vir uma divergência de tabelas. E quando eu falo tabelas, eu quero chamar a sua atenção também. Repare, observe lá no seu FPAS, né? Que é o fator aí previdenciário, o FPAS, o fator onde demonstra quais são as atividades da empresa, né? Ele classifica as atividades da empresa, tá? O FPAS tem os seus códigos. Observe isso, pois é pelo FPAS que nós vamos observar se vai existir terceiro, se não vai existir terceiro, se vai existir parte empresa. É pelo FPAS. Observa também o FAP, tá? Aquele FAP, isso mesmo, FAP, onde nós vamos ter aí o fator de acidentes, né? Quanto maior risco de acidente, maior o FAP, né? Dentro da atividade, dentro da profissão desse trabalhador. Quanto maior o risco de acidente da sua empresa, maior a incidência de FAP. E às vezes esse FAP também pode dar divergência aí, tudo bem? Isso é muito importante aí destacar. O que eu também continuo falando com vocês é sobre o seguinte: quando nós estamos falando aqui dos prováveis erros, eu comentei aqui sobre um dos prováveis erros aí que acontece junto ao INSS. Agora, quando se fala também sobre o FGTS, também pode existir divergências, até porque nós temos base de INSS, base de FGTS. Geralmente, regra geral, essas bases são iguais, mas não necessariamente, tá bom? Sempre observar os eventos, e observando os eventos, nós vamos observar as suas incidências, as suas rúbricas. Olha só que interessante, tá? Aí o que eu quero falar com vocês aqui é sobre os eventos. Então, quando eu falo para vocês sobre eventos, nós vamos observar então os eventos que vai ter incidência ou não, tá? Um outro grande problema que costuma muito acontecer, um outro grande problema de divergências para a sua CFIP não bater, é justamente quando nós estamos falando aí de um evento chamado gratificações, né? Então nós temos um evento gratificação. A gratificação, tem muita gente que pensa: vai pagar alguma coisinha para o meu funcionário? Paga como gratificação porque não incide imposto. Não incide imposto? Tem certeza? Gratificação incide imposto de INSS e FGTS. E aí lá na sua folha de pagamento possa não ter essa incidência. Vai na CFIP, tem incidência, gera divergência de impostos também. Então eu vou os encargos. Então eu vou observar sempre os eventos também. É importante observar. Gratificação também tem impostos. Esse é o contexto aí de vários problemas que pode acontecer quando a CFIP não bate. Quando a gente pensa também numa empresa de lucro presumido, aí nossos olhos têm que abrir sempre um pouco a mais, né? Que a gente observou o FAP, nós observamos o FPAS, nós vamos observar também o RAT, né? Que é o riscos ambientais, está atrelado ao FAP, né? Eles são atrelados, eles são multiplicados, que vai aumentando ou diminuindo de acordo com os riscos ambientais, com o fator de acidente dentro da sua empresa. Só que dentro de uma empresa do lucro presumido, geralmente também costuma acontecer o quê? Divergências nas bases aí. Sempre o problema vai estar na base. Não olhe para o valor, vá na base, tá? Só que uma empresa de lucro presumido vai ter mais coisas para observar. Por quê? Porque na empresa do SN, quem é SN mesmo? Simples Nacional. Nós estamos falando que o INSS tem a parte segurado apenas. Agora no lucro presumido tem a parte segurado, tem a parte empresa, tem a parte de terceiros, tem a parte de terceiros, e ainda tem o RAT, né, que é os riscos ambientais, que isso tudo vai fazer valores lá na sua guia de recolhimento do INSS. E essas informações são tudo através de códigos. Esses códigos são informados na CFIP. Então quando houver uma divergência dentro de uma empresa de lucro presumido, eu vou sempre procurar primeiro, olha só, ou Simples Nacional agora, regra geral pra gente ir listando, tá? Vamos começar a listar? Vem comigo. Houve divergência, meu CFIP não bate, o que eu vou observar? Tabelas. Eu vou observar as tabelas se estão corretas. Tabela do meu CFIP, tabela da minha folha de pagamento. Opa, estão corretas. Eu vou descer para eventos, né? Quando eu descer para eventos, eu vou procurar primeiro se existe rescisão ou férias, pois geralmente os problemas estão nesses colaboradores que houve esse tipo de movimentação, que são eventos, tá? Aí você pode encontrar lá. Em rescisão também, vale sempre lembrar que acontece às vezes divergência quanto ao aviso prévio indenizado, às vezes tem lá recolhimento, falando que vai ter desconto do INSS, todas as vezes que falamos indenizado,
errado, é indenizado, né? O indenizado aí não vai ter a incidência do nosso INSS, isso mesmo. Então, todas as vezes que aí a gente observou rescisão, férias dentro desses contextos de eventos. Caso não tenha, nós vamos observar aí as bases, né? Dentro das bases aí, porque pode não existir nem férias, nem rescisão. Mas existe, por exemplo, ajuda de custo. Ajuda de custo. Vai ter incidência de FGTS e INSS? Não, né? Não pode nem ter, é uma ajuda de custo. A pessoa não tá trabalhando para aquilo lá, né? Eu estou recompensando ela de alguma forma dos gastos que ela tá tendo para ter essa relação, ajuda de custo. Entrou lá na folha de pagamento. E esse evento não tem incidência de FGTS e nem INSS, mas ele tá lá no total de proventos e às vezes as pessoas pegam como total de remuneração. Total de remuneração não é base para INSS, base para FGTS. Percebe que a palavra base surge muitas vezes? Então nós vamos sempre procurar as bases, tá? Observou então tabelas, foi para eventos, correu atrás já de férias e rescisão. Também se existe 13º, como eu ia falar aqui, bem lembrado, 13º às vezes pode costumar acontecer alguma coisinha aí. Não existe esses eventos dentro da minha folha de pagamento, eu vou observar também alguns eventos que possam sugerir aí possíveis inconsistências, gratificação, ajuda de custo, e vou começar a olhar as bases. Qual é o seu diferencial? Não procure por valor, não interessa qual é o valor de diferença. O que interessa para resolver o seu CFIP não bate? Base. Procure as bases, confirmem as bases, base do INSS, base do FGTS. Veja as bases que a sua folha de pagamento, no resumo, está informando, veja as bases que o seu CFIP está informando, total ou por funcionário, né? Que aí você vai começar a detalhar para encontrar onde está o problema. Encontrou a base divergente, é lá que você vai transformar esse CFIP não bate em CFIP bate. E bate como? Até no centavo, tá bom? Pensando no impacto, depois lá com a contabilidade, e assim você vai ter aí uma vida de muito sucesso dentro da área de recursos humanos, departamento pessoal. Não deixe de escrever os seus comentários aqui. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos. Escreva aqui, poste aqui, comente sobre o que você deseja ouvir. Comente aqui também as suas dificuldades que você já teve com o batimento de CFIP, né? Não bateu, qual foi o problema que existiu, como você solucionou. Vamos compartilhar aqui. E também, olha só, gente, vem comigo, presta bem atenção. Estou aí querendo agora já montar um grupo de WhatsApp, VIP, tá bom? Onde nós vamos enviar aí informações do momento, informações importantes para que vocês sempre fiquem muito bem antenados. Nada de poluição aí de propaganda, apenas informações úteis. Aí você nos envia aqui o seu celular no particular, tá? E aí nós vamos nos comunicando lá, me procure nas redes sociais, envie pelo direct o seu celular, nós vamos montar um grupo VIP de WhatsApp e você vai ser sempre bem recebido aqui na nossa comunidade também. Muito obrigado mesmo por assistir esse vídeo até aqui. Conto com seus comentários, conto com a sua curtida, não deixe de apertar o sininho, compartilhe esse vídeo e vamos nos ver na próxima semana. Obrigado.